Voltando para a segunda parte, nosso entrevistado Sidney Rezende. Sidney Rezende, vamos falar então agora da sua saída da CBN e da entrada da Globo News. Como é que se deu sua dispensa da CBN e como é que deu sua entrada para a Globo News? Eu nunca estou preparado para dispensa alguma, para descontinuidade alguma. Então foi uma surpresa para mim, tanto a minha saída da Rádio CBN, quanto mais tarde a minha saída da Globo News. Em ambos os casos fui chamado numa sexta-feira, terminado o expediente, para subir para conversar com a direção, e eu sempre achando que fui chamado para qualquer outro assunto, nunca ser despedido, né? E no caso da CBN, foi uma conversa em que estava na sala da diretora, a Marisa Tavares, e uma representante do Recursos Humanos. Não me recordo se já era chefe do Recursos Humanos ou se era uma proposta, né? E ali foi comunicado que a rádio ia fazer as suas devidas mudanças e tal, e que eu não me enquadrava naquele grupo. E eu imediatamente, ao sair, já escrevi no meu blog, no meu site, né, que é a minha despedida. Eu sempre acho que... Ainda era blog, né? Não, eu sempre tive um blog dentro do site. Então eu escrevi no meu blog, mas dentro do meu site, do SRZD já. E aí eu escrevi, teve um impacto absurdo, assim, logo de cara, umas 500 pessoas responderam, falaram. Eu escrevi exatamente o que aconteceu naquele dia. Toda despedida, ela é dolorosa, né? Mas comigo é engraçado. Uma característica minha, né, que eu não sei explicar porquê, eu sofro, eu sinto de forma mais dramática a dor da perda, meses depois, só 6 meses depois que caiu as primeiras lágrimas, vamos dizer assim, nos meus olhos. A minha saída, no primeiro momento, foi de compreensão que você, quando rejeitado, ou quando te dizem que você não serve para aquele projeto, não é que seja o fim do mundo ou não. É preciso que você compreenda também que o seu empregador tem o direito de tomar a decisão que tomou, né? E o futuro é que vai dizer se tomou a decisão certa ou errada, né? Quem pode dizer é quem estuda o rádio, analisa o rádio, verificar como era a época que eu era apresentador e depois sem a minha presença, né? Aí fica mais claro quem acertou e quem errou. Entre a saída da CBN e a entrada na Globo News, quanto tempo? Eu já estava na Globo News. Eu estava nos dois lugares. Então eu permaneci na Globo News. Eu me recordo... Uma coisa não afetou a outra, então. Na verdade, a saída da CBN não foi nada diretamente com o Grupo Globo. Foi uma mudança da rádio. Bom, isso eu não tenho condições de te responder, se houve uma conexão. Sei que quando eu cheguei na televisão, eu fui chamado pelo Carlos Henrique Schroeder, que era o diretor de jornalismo, e também conversei com o Ali Kamel, que era o número 2 naquela época. O Ali é o diretor-geral, mas na época ele não era de jornalismo, ele não era, que era o Carlos Henrique Schroeder. E ambos disseram, olha, você saiu da rádio e tudo, mas não muda nada para nós, que isso permanece conosco e tal. Todos me deram apoio, me trataram com respeito naquele momento, e eu permaneci na televisão. Agora, não sei lhe dizer se houve uma conexão, uma consulta, qual é a razão exata, tem que perguntar para quem me demitiu, eu não sei dizer. Você falou que quando saiu da rádio você foi escrevendo no teu blog o motivo, que isso causou uma repercussão. Sim. O Grupo Globo nunca encarou como um problema, você tem um site, o srzd.com, visto que o Grupo Globo também já estava começando a investir em mercado digital, em internet, eles nunca trataram o teu site como concorrente ao próprio Grupo Globo, não tinha problema? Não, é preciso localizar um pouco melhor isso. O Grupo Globo já tinha o Globo.com, mais de 10 anos, o G1, por exemplo, já era uma nova proposta. O que aconteceu foi um pouco diferente ali. Eu gostaria de ter sido um blogueiro, um colunista, ter um espaço para escrever alguma coisa nas plataformas digitais, que para mim significaria uma completude profissional, porque eu já tinha trabalhado em jornal, já tinha trabalhado como colaborador em revistas, eu já estava no rádio como âncora, estava na televisão como âncora, e portanto seria natural, que hoje é natural, mas na época nem todo mundo via assim, mas eu via que eu deveria estar nesse grande universo, nessa grande realidade virtual. Como não foi possível eu integrar nenhuma das equipes do Grupo Globo, eu então contrapropus o seguinte, olha, na medida em que vocês tentaram me ajudar, né, mas não foi possível, que me permitam então criar um meu blog dentro de um site para não hospedar em nenhum concorrente. E eles aceitaram. Então, eu desde o início tratei isso em cima da mesa e com transparência. Diga-se que o Carlos Henrique Schroeder foi extremamente correto comigo, não só tentando me ajudar a localizar dentro das plataformas do Grupo Globo, que era ainda Organizações Globo na época, né? Uma possibilidade, e ele compreendendo que tentou, não conseguiu, eu tentei, não consegui, que então eu
não me opusesse a fazer algo desde que seguisse 2 ou 3 regras, e assim eu fiz e seguimos. E como foi a criação do SRZD? Você ainda dentro do Grupo Globo, você explicou então que você tinha a ideia de ser um blogueiro. Como foi a criação disso tudo? Foi fácil? Você começou sozinho? Fala um pouco mais do portal SRZD, como ele surgiu, como ele cresceu. O meu filho, Francisco Rezende, né, que durante um bom período foi um youtuber muito atuante, né, ele já dizia: pai, você tem que estar de alguma maneira na internet, então, né, eu te ajudo aí a tudo que for possível. Então, nesse início eu tive apoio de muita gente, e do Francisco principalmente, e muitos amigos que colaboraram gratuitamente, que postavam alguns textos, que colaboravam com fotografias. Nessa hora a relação pessoal foi muito importante. Uhum. E vamos falar um pouco da sua passagem pela EBC. 20 dias. Por que a sua passagem levou tão pouco tempo? Ao que você atribui? O que você acha que aconteceu para ter ficado tão pouco tempo? Foi conturbado? Como é que foi? Foi muito conturbado, eu não esperava, e até hoje, de certa forma, eu pago o preço, né, como se eu tivesse ficado lá anos, né, fiquei somente 20 dias. Na verdade foram 30 dias, mais 20 programas, porque eram nos dias úteis. O que acontece é que eu sempre acreditei e acredito que haja a possibilidade de você criar uma organização de comunicação pública eficiente. Como a BBC é a grande referência disso, é um desses exemplos. Nos Estados Unidos tem outros também, em outros lugares do mundo. Mas a BBC é considerada até a mais bem vitoriosa, vamos dizer assim, em alcançar esse tipo de formato. E credibilidade. E credibilidade, claro. E eu sempre acreditei nisso. E eu não me preocupei, mesmo sabendo que havia a possibilidade do impeachment da presidente Dilma, foi naquele justo período. Acontece que quando a presidente Dilma ela é retirada do poder e vem já o Temer, naquele exato momento eu estava estreando na EBC. E nessa hora vem um novo grupo e demite todo mundo. Por acaso, quem dirigiu a EBC nesse período foi o Laerte Rimoli, com quem eu tinha trabalhado no Sistema Globo de Rádio e com quem sempre tive uma relação muito boa. O Laerte, inclusive, uma vez foi muito importante, melhorando o meu salário, porque eu dei uma carona para ele num carro que eu tinha, era um Fusca, e parecia o carro dos Flintstones, porque do lado do carona dá para você ver o chão. Eu botava uma ripa assim para poder pisar em cima. E ele veio, coitado, assim, se segurando todo, com os pés meio abertos. Pé, né? Sim, poderia dar com o pé. Né? Na vida real ele ia quebrar os pés, mas na ficção do desenho animado é exatamente isso. Tinha um rombo, um buraco, como se fosse um kart, né? Você olhava o chão. Ele veio assim com a perna meio aberta, segurando, né, nos cantos e tal, eu fui muito apavorado com aquilo e me deu um aumento depois substancial. Assim, coitado do Sidney, o Sidney pode ter um carro, para ter um carro decente. Ele me ajudou muito naquela época, mas ele foi ao mesmo tempo profundamente pouco profissional quando ele assumiu a EBC. Nunca ligou para mim, nem ligou para nenhum dos nossos ex-colegas que trabalhamos juntos, que tinham outros integrantes da equipe. Foi bruto nas declarações que deu na imprensa, me tratou com pouquíssimo respeito profissional, não pela importância ou não da minha biografia, mas nós todos devemos para com os colegas ter uma relação de muito respeito. Nós somos todos de um mesmo universo e devemos nos ajudar, e a vida tem altos e baixos e é muito importante que isso seja levado em conta. Não, ele chegou e eu fui o primeiro demitido da EBC pelo presidente Temer. O presidente Temer assinou. Eu já na época... Você já esperava quando o Temer entrou? Não esperava a demissão dessa forma, não, nunca. Eu esperava que eles fossem altivos e profissionais e soubessem separar o joio do trigo, que eu nunca fui um irresponsável, eu nunca fui sempre fui um profissional, né? Nunca fui um arrivista ou alguém que tem qualquer partidarismo. Sempre fiz com isenção o meu trabalho, tanto é quem ouviu o programa na época sabe, não havia nenhuma fidelização minha a partido nenhum, a governo nenhum. Eu era e sou um profissional, né? E no caso eu fui o primeiro demitido. Então você tem muitas versões de que não foi por acaso que eu fui o primeiro demitido. Aquilo não podia dar certo, né? Não podia dar certo. Vamos voltar a falar um pouquinho de internet. Falando um pouco da cultura da internet, a gente lembra muito da época das MP3, das músicas, e o pessoal antigamente baixava de graça, tentava piratear. Hoje você já tem serviços que as lojas de aplicativo, onde você compra por valor barato. Hoje a pessoa já está no streaming, já está pagando para ter um conteúdo de música, a pessoa já está pagando para ver uma série, para ver um filme, coisa que antes era inadmissível quem tinha internet pagar para isso. Você acredita que isso também pode vir a acontecer com as notícias? Porque a impressão que eu tenho
é que as pessoas ainda acham um absurdo se pagar para você ter acesso a uma notícia com fonte checada, credibilidade. Hoje você vê Facebook, WhatsApp, hoje é a fonte de informação de muita gente. E às vezes, se você quer ter uma notícia mais certa, mais especializada, você tem que ter também como pagar esses profissionais. Você acredita que possa mudar essa cultura nas pessoas e as pessoas aceitarem que para você ter uma boa notícia você vai ter que pagar? Sim, sim, claro. A mudança de cultura ela sempre pode existir e acho que já há algumas tentativas de se tentar atrair para informações que seriam privilegiadas, mas você pagando valores módicos mensalmente ou diariamente ou por conteúdo, você pode ter acesso àquilo. Acho que sim, acho que pode se mudar a cultura. Só que está havendo uma coisa maior do que isso, na minha opinião. É uma mudança de ordem mais global, mais universal, por busca de modelos novos. Então, a discussão nossa é isso, claro, como monetizar, ainda é essa discussão, mas ela tem que ser entendida como o que é mais atual ou não. Né? De fato, você ter no Twitter uma informação mais veloz, com várias opiniões, ela pode, no primeiro momento, te dar uma impressão de que você está no veículo perfeito, né, para ter acesso rápido à informação. Mas muitas dessas informações são fake news, são mal feitas, mal analisadas, mas serve para você ter uma média do que a sociedade está pensando. Então, nós ainda precisamos, sim, construir uma nova cultura, despregarmos da antiga, mas é preciso conquistar confiança. Você acredita que algum dia, até o teu próprio site, o SRZD, pode ter uma área restrita nele para que você pague e tenha uma informação mais completa do que a tua página principal? Já pensamos isso várias vezes, sim, acho que isso pode acontecer, mas é preciso ter a certeza e a condição para você dar de fato essa qualidade diferenciada, porque isso custa dinheiro, porque nós estamos falando aí de jornalismo profissional, nós somos profissionais, mas para você ter profissionais cada vez mais qualificados em quantidade, para ter capacidade de apuração, é preciso uma estrutura maior, é preciso remuneração maior. Então é um jogo de gato e rato, como atrair o público para que pague pelo produto que você oferece e como você vai conseguir manter uma equipe para produzir aquele produto para devolver para quem está comprando. Então não é uma equação fácil. Na época da CBN, na própria criação da Globo News, ainda a internet não era a coisa que é hoje. Muita gente não tinha nem acesso à internet. Então, a gente vem de um tempo que o jornalismo não era apurado na internet, era apurado de fato onde está a notícia. Então, isso seria uma forma de você diferenciar e você ter uma notícia apurada com mais qualidade, não apurada só entrando nas grandes agências? Na verdade, a apuração continua sendo fundamento para um profissional, para o jornalismo profissional. Essa é uma das grandes diferenças de quem se acha jornalista. Eu posso ser jornalista ou eu não preciso contar com o jornalismo profissional porque eu próprio posso ter acesso ao que eu faço. Não é bem assim. Você pode ter o privilégio de ter uma informação muito bem feita por um amador, mas não a todo momento, 24 horas por dia, nem todos os dias do ano. E é isso que faz o jornalismo. Uma redação, muitas vezes eu posso sair às 18 horas, mas um outro colega meu me rende às 18, vai até meia-noite, e meia-noite vai ter um outro até às 6. Quer dizer, produzindo dentro de uma certa cultura o conteúdo de qualidade. Então, o jornalismo profissional tem um grande espaço. Nós precisamos deixar de ficarmos acuados e devolver um raciocínio diferente, um pacto diferente com a sociedade, com o mercado publicitário, com o mundo empresarial, com as autoridades e com o público em geral. É preciso criar um novo pacto em favor da notícia verdadeira, bem apurada, que é fundamento, apurar direitinho, e acabar com essa história de que a notícia tem dois lados. A notícia não tem dois lados. A notícia tem muitos outros lados, então ela não é tão simples assim, ela é complexa. Cada lado tem a sua verdade, Com certeza, e tem seu ângulo de visão, isso precisa ser captado pelo conteúdo. Bom, há cerca de 2 anos a gente esteve no Fórum de Rádio, e lá no Fórum de Rádio você chegou a dar uma declaração, você falou que o projeto da nova Rádio Globo, essa mudança, nem daqui a 5 anos vai dar certo. O que te levou a fazer essa avaliação há quase 2 anos atrás? Em nenhum momento eu fiz qualquer declaração torcendo para o fracasso de ninguém. Nem você está dizendo isso, mas vou dizer assim, em nenhum momento eu torci para o fracasso de ninguém e até muito pelo contrário, eu torço pelo sucesso das ideias. O que eu apenas argumentei é que esse tipo de projeto que está sendo desenvolvido lá é um projeto que poderá trazer bons resultados
no campo futuro. Só que como nós devemos estar indo para uma depressão econômica, já estamos vivendo uma recessão, com alto índice de desemprego, com falta de capital farto, com rompimento dos recursos públicos, né? Rompimento de como era, não é que era ilegal, nada disso. Não se tem mais dinheiro para investimento e crédito como antigamente. Esse projeto, portanto, corre o risco de não ter fôlego para chegar até lá. Eu quero dizer o seguinte, você pega um garoto de 17 anos e diz, eu vou treinar esse garoto para ser um maratonista, para ser um atleta de alta performance para daqui a 5 anos. Eu vou dizer para você, pode dar errado esse projeto? Não. Daqui a 5 anos, se você investir de fato até lá, assim, não é fácil. O garoto vai ter que treinar, a alimentação vai ser correta, os investidores vão ter que estar o tempo todo, os treinadores vão estar focados nesse projeto, início, meio e fim. Então é possível um garoto de 17 anos ser um tremendo atleta daqui a 5, mas não é muito fácil. No caso específico do Grupo Globo para a Rádio Globo, é um grande desafio, porque eles fizeram um rejuvenescimento, uma criação de um novo formato, de um novo modelo de negócios ligados dentro do projeto de sinergia, dentro do conceito, Globo é uma só. Então tem muita coisa envolvida e não é fácil de pilotar isso. Mas é preciso competência, experiência, dinheiro e combinar com os russos, que são os ouvintes. Mas você acha que talvez a Rádio Globo tenha mudado muito drasticamente, ao invés de ter feito uma coisa mais devagar? O que você atribui que essa mudança pode ter prejudicado? A Rádio Globo caiu, ela hoje é a 7ª colocada, se eu não estou enganado, em audiência no Ibope geral. Então ela não cresceu. Para os anunciantes ela não cresceu, ela diminuiu no seu posicionamento. Você acha que isso é reversível? Bom, quando você pergunta, é possível fazer uma mudança abrupta, de repente, romper, revolucionária e dar certo? Nós fizemos na Rádio Panorama e nós invertemos um conceito que se dizia, FM é só música, aqui não vai funcionar. Nós fizemos na CBN, imagina, notícias todos os dias do ano, isso não vai funcionar de jeito nenhum. Do AM fomos para a FM no caso da CBN, mas meu Deus do céu, na FM isso não vai dar certo, e deu. O mesmo na Globo News, o mesmo o SRZD, cobrir carnaval todos os dias do ano. Nós fomos quebrando paradigmas. Então a resposta para a parte da sua pergunta é sim, poderia ter sido feito um rompimento total e dar certo. Por estilo, que eu sou mais assim, identificado, você fez a introdução dizendo que eu era empreendedor, né? Tem gente que acha que eu sou criativo, tem gente que acha que eu me envolvi com projetos que todos eles em geral foram bem sucedidos. Não é verdade, eu fracassei em muitos momentos, mas eu quero dizer assim, nesta específica situação eu faria uma mudança um pouco mais lenta, menos drástica, uma mudança em que eu manteria o público já existente, um pouco mais velho, mais fiel, e traria os novos, os jovens, sem que o público notasse que nós estamos juntos e misturados. Acho que era melhor. E como trazer esse público jovem que hoje está com seu aparelhinho de MP3, está ouvindo sua música num smartphone? Qual que você acha que é o caminho para você conseguir rejuvenescer a audiência do rádio? Um velho nunca deve parecer-se jovem, vestindo como um jovem, falando como um jovem e passando-se pelo jovem. Ele vai ser sempre um idoso e ele vai ser notado, é um ser estranho. Então você tem que ser você mesmo, com a sua cultura, com a sua tradição, com os seus valores, mas entendendo que o público diferenciado do rádio, porque o rádio é veículo de massa. A vantagem do rádio é que você pode falar para um cara que é PhD, se considera o topo da pirâmide, para um cidadão simplesinho, pode se considerar até o primeiro degrau dessa mesma pirâmide. Ambos ouvem você do mesmo modo e você tem que falar com uma linguagem interessante, alegre, motivada, com conteúdo pertinente para que a pessoa teoricamente, intelectualmente mais simples ou o cidadão teoricamente no topo da pirâmide, com uma cultura mais completa, do sentido elitista, curta você do mesmo modo. Ambos são ouvintes de rádio. Possam frequentar o mesmo ambiente. Frequentar o mesmo ambiente. Então, para você conquistar o jovem, não é se parecer como um jovem, é entender como o jovem é, o que ele quer e o que ele precisa, e satisfazer uma necessidade de comunicação. Acho que sempre é possível fazer isso. Eu sempre olho para quem eu estou trabalhando e digo, isso existe? Não existe. Mas tem público para isso? Tem. Vou criar uma coisa então que ninguém criou. E tem dado certo. O que a gente chama de rádio popular. Hoje aqui no Rio, acredito que só a Tupi esteja meio que nadando de braçada, porque é talvez a única que esteja nesse target. Você acredita que ainda tem espaço, que uma rádio tida como popular vai sobreviver no meio de todas essas mudanças? Você acha que a própria ida do Canásio para uma rádio como a Sul América, que era para um target diferente, você acha que isso pode ser uma sobrevida do segmento popular? A comunicação popular, ela sempre terá vez.
Porque o povo é o coração de uma nação. O povo, ele é capaz de redirecionar o rumo da história. Então, sempre a comunicação popular terá vez. Agora, como você vai adequar isso, que você chama de rádio popular, é que é uma grande incógnita. Quem achar que ainda pode fazer um rádio com um estilo de comunicação mais atrasado, demagógico, populista e que vai alcançar toda a população, não vai. Vai atingir um segmento de X%, parte da sociedade. E rádio é todo. Então, o grande desafio de uma programação é você entender quais são as faixas etárias que queremos, que público nós estamos buscando, a que anunciantes nós estamos pretendendo atrair para a nossa programação e qual é o nosso objetivo, qual é o nosso planejamento para chegar ao nosso objetivo. Definido isso, você vai gradativamente tornando o rádio mais popular. Então eu trabalhava numa rádio como a CBN, que era uma rádio de notícias teoricamente se exigia um conhecimento mínimo, né, de leitura, de compreensão da sociedade, mas eu fazia uma comunicação popular e funcionava. Uhum. Bom, a gente está terminando aqui a segunda parte com o Sidney Rezende e no próximo vídeo, a terceira parte, a gente vai falar um pouco das perspectivas do jornalismo e também vai trazer as perguntas dos nossos internautas.